Bom dia a todos. Meu nome é Matheus, eu sou doutorando do INETO e eu trabalho no sistema da qualidade do Laboratório de Ciências Radiológicas na parte de metrologia de raio-x. E eu vou apresentar para vocês o SpecKnife Open Source Software for X-Ray Spectral Correction e Solid State Dosimetry. Mas por que espectrometria de raio-x? O que serve isso? Bom, a espectrometria de raio-x tem sido utilizada através da técnica da fluorescência de raio-x em missões aeroespaciais, para a caracterização de solos de Marte ou de asteroides, como a NASA já fez. Também pela técnica do XRF, ela é utilizada para a restauração de artefatos históricos e arqueológicos, como no caso da Michelangelo da Bíblia, também pela técnica da fluorescência de raio-x. Agora, mudando um pouco, né? A espectrometria de raio-x também pode ser utilizada para se obter coeficiente de atenuação linear, que foi até uma das apresentações da Chapitz também do LCR. E a parte que eu mais costumo utilizar, eu uso também a espectrometria de raio-x para saber qual que é o perfil dos espectros que eu obtenho com o meu detector de teoria de carga. Então, quando eu boto um espectrômetro alinhado com o tubo de raio-x e eu obtenho as medidas, eu vejo como que os fótons eles se distribuem. E se eu sei como que os fótons se distribuem nas qualidades medidas, eu consigo determinar o que é anular, a dose absorvida e os desejados equivalentes de dose. Bom, mas como qualquer técnica de instrumentação, ela não está isenta de erros. E a espectrometria, exclusivamente, especificamente no caso, com detectores de radicais, ela tem alguns erros que influenciam de forma bem dramática as decisões. O primeiro deles é o escape das características do detector. O segundo são a formação de fatores de compra para cada fóton que interage com o meio. E a eficiência intrínseca desse detector. Então, passa a decair de forma bem dramática a partir de 60 Kelvin. Só que qual é a grande questão? Existe uma diversidade de trabalhos publicados sobre como corrigir esses espectros. Só que cada grupo de trabalho tem o seu, então cada um faz o seu próprio software e não costuma disponibilizar na internet. Inclusive o PTB faz isso, né? O software que dá lá, que é a referência da ISO 4.017, ele não está livremente disponível para você utilizar. Então cada um acaba meio que inventando a roda, cada grupo faz o seu. Então se você começa a experimentar de raio-x no seu próprio laboratório, ou você desenvolve, ou você passa a integrar alguém que já faz. Então, a ideia do software que eu desenvolvi, que é o SpecKnife, é que a gente pare de reinventar a roda. Vamos só manter ela girando. Não quer dizer que o software é o melhor de todos, mas todo mundo é bem-vindo para contribuir e aprimorar ele continuamente, assim a gente manter uma ideia legal de evolução. E o que é esse SpecKnife que eu estou propondo? Ele é um software em Python 3 para fazer correção espectral em detectores de estado sólido, em espectrômetro de estado sólido. Ele foi desenvolvido para o espectrômetro específico, no Amptec, de 1 milímetro de espessura de teoria de carga, que é o que o Alexandre está expondo ali. Esse software também avalia a incerteza de medição, que é uma coisa que eu usualmente não muito abordada na espectrometria, software meio obscuro. E a grande questão do porquê dele, ele é livre, na verdade, ele é aberto, ele é de livre distribuição e colaborativo. E também, um dos grandes pilares que você não precisa saber Python para poder utilizar esse software. Você pode, inclusive, usar ele no Google Colab. Isso facilita muita coisa. Aqui a gente tem uma imagem de como que é o arquivo de entrada, que esse software se estrutura com arquivos de texto de entrada que você dá alguns argumentos básicos. Isso aqui não é uma programação em Python, isso aqui é uma atribuição de valores a variáveis, então é um pouco mais simples. Claro que num cenário ideal isso seria feito através de uma janela gráfica, mas não chega nesse ponto. E para fazer ele funcionar, você só precisa de 4 argumentos básicos, né? Que é a tensão do tubo, o total de canal do espectrômetro e os coeficientes A e B da sua reta de calibração. E com isso você já consegue fazer uma correção de forma simples. Mas você pode também optar pelos argumentos opcionais. Aí já vem uma cacetada de argumentos. Inclusive, como que você vai fazer essa avaliação de certeza com a reta de calibração, você erra esse dado, pelo coeficiente de piso. Aqui também tem uma variável que você vai declarar se o seu arquivo ele é .mca, isso é uma exclusividade do Amptec. Se você vai fazer certeza, avaliação de certeza, e aqui tem uns parâmetros de controle dos gráficos que você vai gerar. Tem alguns modos de gráfico possíveis, durante a apresentação eu vou mostrar alguns. É possível também fazer o cálculo da tensão do tubo de raio-x pela regressão linear dos últimos 15 pontos do meu espectro, e é possível também comparar direto com bases de dados do espectro que eu estou corrigindo. E essa parte dos argumentos daqui. Inclusive, o software está vindo com a série N, da ISO 4.017 como espectro de referência para comparar. E onde que a gente acha isso? Tem um repositório no GitHub, que a gente pode fazer o download lá das versões.
Aqui em cima a gente tem a versão Spec Knife, que é para usar nativamente no notebook, no caso da aula de dentro, mas aí necessariamente você tem que ter Python 3, mais Matplotlib, PyTorch e NumPy. Ou você pega essa pasta aqui e adiciona no seu Google Drive. Colocando ela no Google Drive, você pega esse arquivo que é o Spec Knife IPYB e abre ele no Jupyter Notebook. E aí você consegue usar pelo Google Colab também. Aqui é o exemplo de como está no Google Colab, você vê que é bem simples. Você precisa clicar no primeiro botão para estabelecer a relação do Jupyter Notebook com o seu Google Drive, o Spec Knife. Aqui está o bloco dos argumentos básicos para fazer essa correção. E esse terceiro botão que você vai apertar já vai fazer a correção direta. O Spec corrigido sai direto no seu Google Drive numa parte específica lá dentro. Então, com 3 botões, você corrige o seu Spec no Google Colab. Como foi validado isso, né? Será que isso realmente prestou? Bom, prestou. Vocês vão ver um pouco mais à frente. As normas que... Na verdade, não. O Spec que foi utilizado para validar foi da ISO 4.171. Por quê? Lá tem o espectro, mas não só o espectro, mas com os valores de diferença da energia média. Isso facilita um pouco para comparar. Então, eu fiz a opção de utilizar alguns espectros da CLM, da ISO 4.171, e baseei a minha análise em 2 critérios. O primeiro, o quantitativo, em que o erro da energia média do espectro que eu corrigi, comparado ao valor da energia média que está em norma, não deveria ser maior que 2%. Se for menor, eu considero que a correção foi satisfatória. E combinado a isso, uma análise qualitativa sobre o perfil dos espectros, com os espectros de referência do PTB. Por que PTB? Porque o PTB é que fez os espectros da ISO 4.171. Então, esse catálogo aqui do Pinhold são os espectros aí. Aqui a gente tem o primeiro resultado, que é a comparação dos valores de energia média. Em amarelo, a gente tem os valores brutos. Você vê que quando você aumenta a energia do seu feixe, a energia média também aumenta. Mas vamos olhar mais para essa parte daqui de baixo, que é o erro. No espectro bruto, na N10, na N15, na N30, 40 diante, nós temos um erro superior a 2% no espectro não corrigido. O espectro bruto que eu tirei direto do espectro. Mas quando eu mando ele para o Spec Knife e faço as correções, os valores já ficam dentro dessa margem de 2% que eu tinha estabelecido anteriormente. Só para complementar aqui, né, esse ponto em verde, essa barra, seria esse erro de 2%, não é incerteza não. Sobre o valor de referência da norma. Agora, a outra análise já são dos espectros em si, como foram corrigidos. A gente tinha visto antes que o espectro bruto, né, em 40, de 60 e diante, eles apresentavam um erro maior que 2% na sua energia média, muito em função dessas concavidades de baixa energia. Que quando a gente manda para o Spec Knife corrigir, ele remove completamente. A gente só observa, né, que perto da tensão nominal do tubo, que no caso é 40, significa 40 kV e algumas filtrações que caracterizam como CLM. Mas perto da tensão nominal de 40 e de 60, nós temos uma pequena diferença da referência do PTB, que está em norma, para o espectro experimental. Mas isso aí é uma questão de justificação da tensão. A gente tem essa dificuldade em laboratório que não temos um divisor de tensão. Mas como perfil, os espectros casam muito bem. Aqui é um outro modo de gráfico que a gente pode pedir no Spec Knife, que é como que no espectro bruto ou corrigido e a remoção dos efeitos físicos que eu faço são comparáveis. Os mesmos espectros de antes. Só que aqui agora eu vejo que aquela concavidade de baixa energia era escape de registro característico, existe uma correção aqui de eficiência para devolver as contagens, e o mesmo acontece para a N60. Essa tabela aqui são as incertezas que eu obtive. No caso, eu fiz a comparação apenas para 3 componentes, inicialmente. Essa primeira componente, que é a energia média, ela vem exatamente dos procedimentos de correção espectral. Então, eu tenho um espectro de entrada que tem uma energia em contagem, e tem uma incerteza em contagem e energia, e conforme eu interajo com ele fazendo a aritmética das correções, que são as subtrações de divisão, eu vou, de certa forma, amplificando esse valor de incerteza. Essa incerteza da tensão, ela vem da regressão linear dos 15 pontos desse espectro corrigido, e aqui a repetibilidade do valor da energia média. E quando eu combinei essas incertezas, todas foram menores que 1%. Então, como conclusão, esse software Spec Knife está disponível em Python e está validado, no caso, apenas para o detector da Amtech de milímetros, espessura de telureto de cádio. E para essas validades aqui, da N10 até a N100.
e vocês podem ajudar a expandir isso. Né? Inclusive, seria muito interessante tentar corrigir espectros para 137 até Cobalt, porque esse espectrômetro dá para ir. A eficiência é muito baixa, mas nada que um plano de exposição não resolve. O software também ele consegue avaliar a certeza, com todos os menores coeficientes, aquela comparação dos componentes que eu fiz. E ele é aberto, livre de distribuição e colaborativo. Então a ideia é que seja de todos nós e não só meu. E o principal, né, que eu achei que seria muito importante, que nem todo mundo sabe Python, embora seja uma das linguagens mais simples da gente começar a aprender. Né? A gente não precisa saber Python para utilizar ele, inclusive pode utilizar o Google Colab. E se alguém quiser colaborar, pode fazer uma interface gráfica. A ideia é essa. A ideia é a gente permanecer aprimorando continuamente, inclusive talvez outras metodologias. Depois eu termino a minha apresentação, agradeço as instituições que permitiram estar aqui, no caso do CNPq, a Castro, financeiro, o Laboratório de Ensino Biológico também, e a UNB. Muito obrigado. Obrigado, Matheus, pela apresentação. Temos alguma pergunta? Eu tenho. O seu software ele serve apenas para esse detector com essa dimensão, né? Porque foi muito que eu validei, mas a lógica é a mesma. É a mesma. Se eu tiver, acho que não tem, se tivesse um de 2 milímetros de espessura, teria só que mudar com as bases de dados. A estrutura do software está em pastas, então tem uma pasta que está lá, a parte da física. A parte da física que é relativa à eficiência desse detector para essa espessura. Então seria adicionar para a parte de lá, também para a correção quantum, e sendo o mesmo detector, não precisaria alterar a correção de características. Mas se for para silício, tem que fazer essas pequenas alterações. Nós temos feito algumas medições lá no nosso laboratório com CDT, eu só não sei se é o unibímetro que a gente está usando lá. Provavelmente é. E, assim, a gente podia comparar algumas coisas, né? E a gente fez, não nessa faixa toda das N, mas a gente fez também das RQR, que são as de radiodiagnóstico, né? Então, a gente podia dar uma olhada. Eu não sei te dizer como que foi um aluno meu fez, como que ele fez as correções, mas a gente tem muita dúvida em relação às incertezas, por exemplo. Você demonstrou ali só o resultado. Fiz o primeiro passo. Também tenho minhas dúvidas, mas acredito que já é um caminho. Tem que esperar. Tá bom, mas então a gente pode depois ver um pouco mais de detalhe. Eu tentei achar aqui, mas deu erro. Eu acho, mas depois eu tento. Se jogar no Bitcode não está dando certo. Ele não está vendo ou não está levando? Vai com uma página correta. Dá um erro. Eu acho que eu deixei o repositório ao público, mas pode ser que ele não esteja público, por isso que não acho. Se digitar Speak Knife no antigo, vai achar. Se tiver público. Se tiver público, você não deixa público. Ele estava privado, mas eu deixei público. Mas agora eu acho que eu posso ter esquecido de privado de novo e não ter aberto ele. Você vai deixar público. Sim, já era batata. Os códigos abertos. A documentação está muito lá, eu estou finalizando. Mas aí, se quiser utilizar agora, eu acho que ele está privado. Eu vou abrir ele no Instituto daqui a pouco. Parabéns por isso também. Se alguém tiver muita urgência de usar, a gente pode ir conversando, a documentação não está funcionando. Usando o Linux ou só? Você pode usar o Linux, só que qual é a questão do Linux? Você vai ter que baixar o Python 3, que tem acho que até na Microsoft Store. Só que precisaria também de um Matplotlib e um NumPy. Eu não tenho certeza se o NumPy, se você não baixar ele, se ele vai funcionar. Eu acho que não. Mas o Matplotlib você consegue funcionar, você não vai ter gráfico. É melhor no Colab. O da Colab no Colab. Colab é justamente para evitar isso. No Colab você abre e usa. Aperta os botões, coloca as coisas no lugar certo e vai funcionar. Não precisa se preocupar se tem ou não. Python, que ele já vai estar nativo, e se tem NumPy ou Matplotlib. Mas eu estou falando para abrir o código e modificar o seu código fonte. Não necessariamente só usar, colocar aqueles parâmetros e obter. Dá para modificar no Colab. Eu acho menos amigável. Acho que mais feiozinho de mexer lá, né? Mas dá para fazer. Obrigada. Mais alguma pergunta? Matheus, eu vi que você fez uma estimativa da energia média, né? Você pretende fazer mais algumas estimativas? Por exemplo, você poderia fazer algum cálculo de camada semiredutora para fazer uma comparação com os dados de referência?
Sim, inclusive também, principalmente os equivalentes de dose. Não os equivalentes de dose em si, mas o coeficiente de conversão, que é um passo importante. Se a gente pensa em fazer uma metrologia cada vez mais precisa, a gente precisa determinar dentro da nossa casa quais são os coeficientes de conversão, e não só utilizar os da norma. Então, é justamente onde estava querendo chegar. Pode fazer também com informe, mas dá para fazer tudo aqui. Obrigado. Bom dia a todos. Me chamo Camila, sou mestre em radioproteção e dosimetria pelo IRD e agora estou continuando um doutorado, que é uma parceria entre o IRD e o Metro. E aí o meu grupo de pesquisa, graças a Deus, se manteve. Então esse é um trabalho desenvolvido na metrologia de radionuclídeos, lá no Laboratório Nacional de Metrologia de Radionuclídeos. O que acontece? Nós nos deparamos com relação à metrologia, especialmente de radionuclídeos, com algumas questões que são muito sensíveis. Quando a gente fala de determinação de meia-vida, a gente está falando de um fator que impacta diretamente a vida das pessoas, o meio ambiente e a proteção dos trabalhadores. Então, quando a gente fala de determinar essa meia-vida da maneira mais precisa possível, a gente está falando de melhorar as nossas questões de medição, a ponto que eu entregue realmente o paciente, que eu entregue realmente para o trabalhador e para o meio ambiente as doses que eu estou medindo. Porque aí, quanto mais precisa é a minha medição, em consequência, melhor vai ser a minha entrega. E aí, isso impacta também na produção de radiofármacos, nas questões logísticas. Então, saber a meia-vida e determinar essa meia-vida com a menor incerteza possível e da forma mais exata possível, faz com que a gente tenha também ganhe e consiga melhorar até as questões econômicas com relação a isso. Então, se eu tenho uma medição precisa, eu consigo dizer até quanto tempo eu posso ficar com esse radiofármaco, até quanto tempo é válido operar nessas condições. E aí essa previsibilidade, ela vem muito dessa determinação. E aí os erros, eles acontecem em cascata, né? Porque se eu determino mal a atividade, determino mal a minha vida, determino mal o tempo de exaustão desse radionuclídeo, e isso termina sendo um efeito em cascata. Quando nós medimos na metrologia de radionuclídeos, no laboratório a gente usa alguns métodos de medição. No Laboratório Nacional a gente conta com padrões primários de medição, né? Com métodos primários. E aí a gente também tem o germânio mercúrio, a gente também tem câmara de ionização, a gente tem ativímetros. Todos eles são utilizados para avaliar a atividade, para determinar. Só que esses métodos eles precisam se conversar entre si. Especialmente as questões de erros quando a gente vai comparar uma medição com a outra. Tá? Qual é o erro que esse equipamento pode apresentar? Qual é o erro que o outro equipamento pode apresentar? Então, a gente decidiu juntar todas essas questões com ciência de dados. E aí, conseguir avaliar isso, eliminando o máximo possível dos erros que sejam oriundos de digitação. Porque imagina, você mediu a minha vida aqui, e aí você olhou, é 10. E na verdade era 1, foi um zerinho a mais. Ou, era 10, eu botei mais um zerinho, passei. Então tem essas questões, e aí as contas terminam não dando certo. Essa foi a motivação, né? Porque quando a gente usa manualmente, a gente corre um risco muito grande de erro. E se a gente conseguir fazer uma importação completa desses dados, transferir automaticamente o meu dado de medição para um programa que possa fazer o processamento e o arquivamento desses dados, eu consigo diminuir os erros que seriam dessa manualidade, né? De olhar, eu acho que o pico está aqui, vou anotar aqui o pico que eu acho que está. Então, porque você pega toda a informação daquele pico e já faz essa conversão para manualidades automaticamente. Esse é o que a gente está querendo caminhar. E aí, a gente desenvolveu uma metodologia híbrida para poder fazer a determinação da atividade. Isso é uma das fases de tudo que a gente quer desenvolver. Então, a gente começou determinando a meia-vida para poder partir para as outras
questões. Por exemplo, quando a gente avalia impureza de uma amostra radionuclídica, aí eu tenho um espectro que tem um radionuclídeo e outros. Qual é a contribuição dessas impurezas? Tá? É de quantos por cento que eu tenho nisso? E estimar impureza no olho é algo que é complexo, né? Porque é o que eu achei, o que eu acho que é impureza ou não. E aí, quando a gente pega isso e consegue fazer desde uma avaliação matemática até uma comparação com o que é experimental, com o que é de ciência de dados, que a gente consegue juntar os dois mundos, a gente caminha para uma medição mais precisa e mais exata, né? Que eu removo alguns componentes de erro e consigo ter dados mais exatos. Então, o que a gente quer é fazer com que a metodologia ela se torne cada vez mais robusta, cada vez mais precisa e cada vez mais apurada, né? Tem uma acurácia cada vez maior. E isso está alinhado com as determinações internacionais para que a gente consiga fazer, padronizar e medir com consiga padronizar e medir a medida que todos os outros países estão fazendo. Então, como a gente já viu, é muito complexo, cada um fazer do seu jeito com o seu olho. Então, às vezes, é o mesmo espectrômetro. Eu que estou medindo vejo de um jeito, você que está medindo vê de outro, e aí como é que a gente conversa? E aí, quando a gente faz isso com software, a gente consegue eliminar essa variabilidade humana, né? E aí, para isso, a gente determinou a meia-vida de 3 radionuclídeos, somando o que a gente tem de experimental, de ensaio experimental, com a ciência de dados. A gente fez a aplicação para o iodo 123, para o flúor 18 e para o tálio 202. A gente usou o tálio porque o tálio ele é utilizado em alternativa no lugar do tecnécio para procedimentos cardíacos na medicina nuclear. E para nós, foi muito bom usar o tálio, porque ele tem uma meia-vida mais alta e a gente conseguiu fazer as medições mais estáveis, mais tranquilas. Então, a gente usou o tálio como uma alternativa realmente ao tecnécio. O flúor, que é utilizado no PET, foi o que a gente utilizou para fazer a medição também, e outros, 123, que é utilizado para tratamento de tireoide, que é bem popular para a medicina nuclear. A gente usou esses 3 para demonstrar que a metodologia é viável. E eles são muito utilizados na medicina nuclear. E o que foi que a gente fez? A gente usou esses 3 radionuclídeos para... medimos ele no germânio, foram realizadas 100 medições de cada um deles, e aí a gente conseguiu determinar a meia-vida fazendo várias medições contínuas e avaliando qual era a energia que era emitida no decorrer do tempo. E aí, quando a gente pegou todos os espectrômetros e juntou, aí a gente conseguiu determinar a meia-vida. E aí, além disso, a gente fez a calibração matemática, né, avaliando se tinha em alguma medição algum outlier, alguma medida que estava fora do que era esperado. E aí a gente acompanhou matematicamente o comportamento do radionuclídeo e fez o acompanhamento com os espectros. Então, a gente foi fazendo as medidas e calculando para ver se a nossa manipulação digital faz igual ao que eu faço manual e faz igual ao que tem lá no espectrômetro. E a gente conseguiu ter uma estabilidade de tudo isso. Com isso, a gente consegue estabelecer também critérios estatísticos. E aí, avaliar coisas que a gente foge do nosso tempo. Porque quando a gente fala assim, a gente está aqui de passagem, a gente não leva muito em consideração que tem radionuclídeos que vão demorar milhares de anos para chegar na meia vida. Do mesmo jeito que a gente tem radionuclídeos muito rápidos, que a gente ainda não consegue nem determinar a meia-vida com precisão. Então, tem todas essas questões envolvidas. E aí, a gente fez a espectrometria e fez essa comparação. Com essa ferramenta, né, de juntar tudo isso, a gente fez os ajustes estatísticos para a meia-vida, com cálculos,
proporciona a visualização gráfica dos volumes, além de reduzir os erros manuais que são gerados por essas eu olho e eu anoto, eu olho e eu anoto. Então, a gente reduz esses erros manuais. E aí, consequentemente, a gente reduz também as incertezas. Então, para fazer isso funcionar, a gente fez Para fazer isso funcionar, a gente fez essa comparação. Então, a gente fez várias... utilizamos diversas ferramentas para poder chegar nisso. Então, a gente usou um pouquinho de Python, usou um pouquinho de import, usou um pouquinho de dados realmente para formar um banco de dados e dizer assim, ó, esse dado corresponde a esse dado corresponde a esse. A gente fez essa comparação. E aí, os resultados, da minha vida que a gente conseguiu determinar, ele foi condizente com os resultados, aqui o LMRI, o que a gente mediu com o HPG, e aí a gente tem outros laboratórios que fizeram a mesma medição. Então, a medição que a gente encontrou de meia-vida, com esses métodos todos, fazendo a importação dos dados diretamente para o software e organizando todo o banco de dados, a determinação da meia-vida foi muito próxima à determinação dos outros laboratórios. E aí a gente utilizou essa comparação, que já são dados disponíveis do NHB e do próprio Germânio que tinha lá, para poder dizer, olha, quando a gente mede e compara matematicamente os dados, conseguimos determinar uma meia-vida de 109,71 minutos. Está bem dentro do que os outros laboratórios conseguiram. E aí, utilizando esse método, a redução da incerteza foi cerca de 40%. E aí, isso é um grande ganho quando a gente fala em metrologia, né? Além disso, essa mesma metodologia, que é processar os dados, importar os dados da meia-vida e já fazer o cálculo direto, garante que a gente tenha aplicações tanto para calibrador de doses, controle de qualidade, controle de processos, porque o software que o Germânio tem, o nosso Germânio, é o Maestro. E o Maestro, ele gera os dados lá e você olha o pico e digita uma planilha de Excel. É basicamente o que a gente faz. Então, essa transferência humana, ela gera bastante incerteza, né? E, além disso, a gente tem todas as questões relacionadas às questões éticas mesmo, de você entregar para o paciente aquilo que você está medindo. Porque imagina, você entregar uma dose que não é a dose, né? E aí a gente tem vários riscos com relação a doses altas e a doses baixas, além do que eu estou medindo, e isso pode causar danos tanto para o paciente, quanto para o meio ambiente, quanto para o próprio trabalhador, que pode estar manipulando algo que ele acha que, essa dose aqui está ok, eu posso fazer a manipulação, e agora está muito alto, a dose está muito baixa, porque a determinação da meia-vida lá atrás não foi a determinação esperada. Além disso, para finalizar, a gente precisa fazer com que a metrologia ela seja cada vez mais assertiva. O nosso intuito é inovar, tirando a manualidade dos processos. Então, vamos fazer com que os processos eles sejam mais automatizados, para que a gente precise mais supervisionar do que realmente ir lá e aplicar. Aí a gente colocou aqui as aplicações que podem ser feitas para diferentes medidas de radionuclídeo, diferentes sistemas de medição, os experimentos computadores integrados com os sistemas de medição experimental, garantindo que a gente tenha uma rastreabilidade para todas essas medições, além de, nos próximos passos, a gente consolidar o modelo que a gente já desenhou para determinar a meia-vida. Então, no futuro, a gente espera, por exemplo, fazer com que todos os métodos de medição do laboratório se conversem, estejam todos harmônicos e que a gente possa disseminar isso para outros laboratórios, para que outras pessoas possam determinar a atividade, possam determinar a meia-vida com cada vez mais precisão e exatidão. Aqui estão as referências. E é isso. Obrigada.
Camila pela apresentação. Tem alguma pergunta? A metodologia me interessa. Eu queria perguntar para você o seguinte, para ficar um pouquinho mais claro. Você fez um software, é isso? Ele liga resultado, ele pega o resultado do maestro e transfere para o cálculo, é isso? Sem você precisar usar uma planilha. Isso. Isso que você fez. Tá. E aí, aqueles valores que você comparou com o LNMRI, é outro detetor, não é o mesmo? Né? Não, é tudo a mesma coisa. Tudo Mas HPG. o último é a sua medição, né? Sim. Aí aqui é o que a gente já tem publicado dos outros detectores. Então, o do LNMRI não é o mesmo detector que você usou aí lá? Não, esse aqui é o detector de Germânia, esse aqui foi o do cálculo. Esse aqui é o que a gente pegou no detector. Se a gente fosse fazer manual, daria isso, pelo maestro. Quando a gente fez usando a planilha não, né? Usando os métodos de medição, tudo que a gente já tinha, deu isso aqui, da determinação. Então, 109,71 foi o que você determinou. Isso. E 110 foi com as medições de germânio fazendo manualmente. E os outros? E esse daqui, do LNHB e do DMARNRI, foi os que a gente já tem publicado na E literatura. eles publicaram. E eles já publicaram. Então. Isso. Esse aqui foi o que eles Você publicaram, conseguiu identificar onde fica o erro? principalmente na digitação. Na digitação? Um erro de digitação ou um erro de avaliação? De De cálculo da planilha? De cálculo da planilha não. Aqui, principalmente de digitação. Depois, por exemplo, que é Arredondamento? arredondamento. Agora, é fulano que está fazendo as medições, então ele usa 4 casas decimais. Agora, outra pessoa está usando 5, outra pessoa está usando 3, outra pessoa está usando 2. E aí, quando você soma tudo isso, despadroniza, né? O resultado vai ficar diferente. É pouco, Entendi. comparativamente pouco, mas é diferente. Assim, Só um comentário para essa questão, que eu já percebi isso como técnico, com o DTT iniciado. A regressão linear, a forma correta de você fazer, é fazer com pesos, considerando a incerteza que vem do processo de medição. E parece que os softwares nunca fazem isso. Então a incerteza acaba sendo maior e o dado não estão tão ajustado. sim, O peso dá uma amortecida ali na incerteza e acha um valor mais baixo. sim. Mais alguma pergunta? Você chegou a mostrar, Camila, o resultado para os outros radionucleidos ou só para o Não, a gente só botou o resultado do fluo aqui. Mas você já tem resultado para os outros? Já tem resultado para os outros. A gente só colocou o fluo para E identificar. vocês observaram essa mesma redução de incerteza? A mesma redução de incerteza, não ficou a mesma, ficou parecida, só que quando a gente, por exemplo, avalia para radionucleidos de meia-vida mais longa, aí a incerteza fica praticamente igual para radionucleidos de meia-vida mais longa, porque as medições já são mais estáveis. Mas para radionucleidos de meia-vida mais curtas, a incerteza termina sendo menor, porque a própria característica do radionucleido faz com que tenha uma variação mais rápida. Obrigado pela sua apresentação. Bom dia a todos. Eu sou o Igor, sou aluno de mestrado de Psicologia. Eu vou falar sobre o código Spectrum Python. Ele é utilizado para decomposição do espectro de genômica. A espectrologia eletrônica é importante para a obtenção de grandezas de interesse em instalações que possuem fontes de nêutrons. Para isso, a gente precisa de algoritmos e programas intuitivos para realizar o desdobramento do espectro de nêutrons. O problema é que a maior parte dos algoritmos que já existem, eles utilizam muitos arquivos de input, muitos deles em texto simples, e exigem do usuário a interação direta com o terminal. Então, para isso, foi criado o Spectrum Python. Desde 2022, que uma colega que tem desenvolvido esse programa, essa é a primeira versão que a gente desenvolveu, e agora temos a nova versão, que tem algumas atualizações que nós realizamos. Pode ser acessado a partir do Skycode ou a partir do site. A nova versão, ela mantém alguns eventos
retirados do algoritmo Maxi para a realização do desdobramento dos espectros, que é uma nova interface gráfica com novos meios de introduzir os arquivos. Agora os arquivos são introduzidos a partir de uma planilha única, que contém os dados dos detectores, tanto as vantagens experimentais e as incertezas, devido às incertezas estatísticas ou devido a outras causas. A parte do espectro inicial, que é obtida a partir de simulações com MCNT, ou FIX, ou algum outro código de estocástico de partículas. Aqui, na primeira coluna, nós obtemos as energias do espectro inicial, que é o espectro singular, que é o MCNT, um intervalo de energia, que é para colocar as incertezas do espectro. As quantidades, as grandezas integrais são introduzidas nessa terceira planilha. Pode ser introduzida várias grandezas integrais, de acordo com o desejo do usuário. A quarta planilha, ela possui a matriz de resposta dos detectores. Essa também depende do detector do usuário. Depois que você faz o upload desse arquivo input, você vai ter opções, como a interpolação da energia, que é algo novo do programa, a energia de saída do espectro, a estrutura de linha de energia, seja ela a mesa do espectro inicial, uma estrutura fina criada pelo algoritmo, pelo novo algoritmo. A estrutura da matriz de resposta, elas podem ser introduzidas com diferentes estruturas de energia, ou criar grupos de energia localizados espaçados. A próxima tela, você escolhe o π quadrado por grau de liberdade, que é o critério de parada do algoritmo, o número máximo de iterações, e entre 3 algoritmos para fazer o desdobramento. Também você pode escolher a máxima energia do espectro de solução e iniciar o processo de desdobramento. Esses algoritmos, eles antes não possuíam uma forma de estimar a incerteza. Então, nessa nova versão, também foi introduzido, baseado num processo randômico de obtenção de uma distribuição de equação dentro do intervalo de energia, dentro do intervalo de contato, nessas contagens. Essas amostras são retiradas dessa distribuição de equação e são utilizadas para obter a incerteza no espectro e também as incertezas nas grandezas integrais a partir de propagação de incertezas. Depois do desdobramento, aparece 3 gráficos para você. O π quadrado por grau por iteração, a comparação das contagens medidas e calculadas e o espectro de solução, então as incertezas superiores e inferiores e o espectro. Também possuímos também mostrado 2 tabelas com as grandezas integrais que foram calculadas e alguns parâmetros a respeito do algoritmo. Você pode baixar esses resultados em uma planilha de edição. Eles vão ter todos esses resultados, os resultados das grandezas integrais, os intervalos de energia, as contagens dos erros, que já foi mostrado, e os resultados da taxa de influência e a letra, a taxa de influência com a letargia em logaritmo natural e a letargia em logaritmo à base 10. Esse algoritmo, esse código, na verdade, ele está pronto para receber o algoritmo Max, ele é um algoritmo do PPB, que utiliza o princípio da máxima entropia para fazer a reconstrução dos espectros, e ele está no final de implementação, em breve ele está disponível. Junto com o Max, eu tenho o algoritmo QU,
ele estima a incerteza de uma forma diferente da forma que ele está estimando as incertezas nesse algoritmo de agora. E também está na parte final de implementação e vai estar disponível em breve. Agradeço às instituições financiadoras. Obrigado, Isa, pela apresentação. Temos alguma pergunta? Você pode explicar aí, por favor, para quem não é da área, o que significa você ter que desdobrar o espectro de números? Desdobrar o espectro a taxa de desdobramento é uma operação matemática. Você tem as contagens, você tem uma matriz de resposta e você tem um espectro, que é um espectro que você procura. Você realiza o processo matemático similar à inversão de matrizes para obter o espectro solução. Porque o que falta para a gente é só esse espectro solução. Então, esses algoritmos eles realizam um processo análogo à inversão de matrizes para obter esse espectro. E aí, a ideia é usar isso em simulação Monte Carlo? Você usa as simulações de Monte Carlo para obter o espectro inicial. Esses algoritmos eles precisam do espectro inicial para poder dar as soluções que ele precisa. Então, as simulações de Monte Carlo elas são aliadas ao desdobramento do espectro de números. Não é complementar. Porque na simulação de Monte Carlo, a simulação que você faz é uma simulação de um espectro ideal. Então, a parte da deconvolução, ela tenta aproximar o espectro real daquele que foi obtido na simulação. Aí, o que entra no seu código, então, é o resultado da simulação ou é o espectro que vai ser utilizado na simulação? É o resultado da simulação, o espectro inicial. E aí você consegue estimar todas aquelas grandezas a partir A desse grandeza H2, Certo. Obrigado por Você não teve oportunidade de usar o espectro medido? é porque a gente não usa o espectro medido, não tem como medir isso daí. A gente mede só as contagens, as taxas de contagem. A partir dessas taxas de contagem, a gente consegue desenvolver o espectro. Então, aliado com as taxas de contagem, você precisa fazer a simulação da sua instalação para poder obter um espectro ideal, e a partir desse espectro ideal, você chegar próximo do espectro real a partir da deconvolução. Então, todo mundo usa o espectro simulado. O espectro simulado, exatamente. Porque para gente você não consegue medir todas as faixas de Eu acho que com as luz. esferas de Bond, eles conseguiram fazer essas medições. Entendeu? Quando eu preciso fazer Medita não é possível. Você não tem detetor de medida. Vocês têm muita diferença, né? De pedacinhos. Você usa Aí, Você pode usar uns pins e detectores, que são as esferas de Bonner, essas esferas de Bonner para poder fazer a medição das taxas de contagem. E a partir disso, vai ser bom se tiver. isso, a partir disso, Certo. Muito obrigado. Então, como eu estava dizendo, né, a questão dos objetivos desse trabalho, o nosso objetivo principal foi estudar um mapeamento de distribuição de dose recebida, dose gama natural na cidade de Belo Horizonte, utilizando aquele detector ali, que é o detector simulador contrátil RS-230, e além disso também constituiu como objetivo do nosso trabalho utilizar esses resultados a fim de subsidiar políticas públicas tanto de saúde ocupacional, mas também com relação a planejamento, né, regional mesmo, levando em consideração esse ponto da questão da atividade natural em Belo Horizonte. Então, para isso, entrando na nossa parte da metodologia, para justificar a nossa área de estudo, né, que foi aqui em Belo Horizonte, no Laboratório de Atividade Natural do CPM, há diversos anos vem sendo realizados trabalhos por foco em Belo Horizonte relacionando a radiação natural. E dentre esses trabalhos, tem diversas vertentes. E um deles fez um mapeamento da região central de Belo Horizonte e mostrou que tinham possíveis focos de radiação natural, possíveis hotspots.
Então, esse trabalho surgiu com o objetivo de complementar esse trabalho anterior. E aí, nesse ano ainda, a gente fez esse trabalho, que onde foi retirado esse mapa, que a gente fez esse estudo, né, da distribuição da radiação gama natural em Belo Horizonte, porém a gente concentrou na região da Avenida do Contorno, que compreendia a Avenida do Contorno. Então, com base nisso, a gente sentiu a necessidade de extrapolar para Belo Horizonte inteiro, porque nesse trabalho a gente observou que havia sim hotspots de radiação dentro da Avenida do Contorno, mas e no restante da cidade? Então, foi por conta disso que a gente definiu a nossa área de estudo como sendo Belo Horizonte inteiro, com o fim de complementar esse trabalho que já foi realizado e fazer uma análise mais abrangente na cidade inteira. E aí, o detector que a gente utilizou, né, como eu já tinha dito, é esse daqui, que é o EPS 230. Ele é acoplado a um sistema de GPS, então, quando a gente está fazendo as medições com ele, além de gravar as doses, as medições da radiação gama, ele gravava também as coordenadas geográficas precisas dos locais que estavam sendo medidos. Então, isso é muito importante para a gente conseguir colocar isso no gráfico e saber exatamente onde que estão aquelas fontes de radiação. E, além disso, as medições com esse equipamento foram feitas a aproximadamente 1 metro do solo, e os resultados que a gente obteve foram em contagens por segundo, né, que é a forma como ele forneceu os resultados. Então, como resultado, a gente teve diversas medições em Belo Horizonte e, a partir desses valores, a gente fez esse mapa que consiste numa interpolação com os valores que a gente obteve. Então, a partir disso, né, com as coordenadas geográficas, a gente colocou um gráfico, fez uma interpolação utilizando a ferramenta do ArcGIS e obteve esse gráfico onde a gente pode ver os hotspots presentes em Belo Horizonte. Além disso, a gente dividiu os nossos valores nessas categorias aqui, que vão de muito baixa até muito alta. Essas categorias foram definidas com base em um trabalho anterior feito no Laboratório de Atividade Natural. É uma categoria que se mostrou eficiente para poder representar esse tipo de dado. E aí, com base nisso, a gente observou, ao fazer a análise quantitativa, esses hotspots aqui em Belo Horizonte. E para fazer uma análise quantitativa, a gente verificou que mais da metade dos dados coletados em Belo Horizonte se enquadram nessas duas categorias, muito baixa e baixa. Então, de uma forma geral, de uma forma média, a cidade de Belo Horizonte está dentro dessas duas categorias. Porém, a gente também tem que chamar a atenção para as categorias mais elevadas, que são elas que indicam os nossos hotspots. Então, apesar de ter uma média geral favorável, a gente tem essa presença dos hotspots que pode indicar efeitos prejudiciais das pessoas. Então, com base nisso, a gente teve essas quatro regionais que se mostraram com valores mais elevados de radiação gama natural. Ao fazer uma média por regional, né, que no caso foram a Avenida Nova, Pampulha, Nordeste e Centro-Sul. Então, apesar de a gente ter esses hotspots mais concentrados aqui na região central, essas regiões também se mostraram com valor alto quando a gente considera a análise estatística, a análise quantitativa. E aí, com base nisso, né, a gente observou que é importante a gente estudar, fazer o estudo radiométrico desses hotspots específicos. Como essas medições com o MS-230 foram feitas aproximadamente 1 metro do solo, é válido também a gente talvez fazer medições a níveis diferentes, quando a gente tiver essa diferença, fazer essa comparação. E a gente também pode levar em consideração a formação geológica de Belo Horizonte para ter a presença desses hotspots. Belo Horizonte é formada em rochas arqueanas do complexo biológico gneissico, então isso pode estar influenciando nesses altos valores, né, de radiação gama, então é um ponto que deve ser considerado. E, além disso, o monitoramento contínuo, né, é muito importante para prever esse subsídio para políticas públicas e territoriais. Então, como conclusão, a gente obteve que a maior parte, né, de Belo Horizonte está no nível aceitável, porém, a presença desses hotspots que precisam ser monitorados, que precisam ser levados em consideração. Além disso, a gente teve que os hotspots eles estão relacionados com essa característica geológica, mas também eles podem estar sendo influenciados por características antrópicas, então é um ponto também que deve ser levado em consideração. Além disso, essa análise que a gente utilizou de fazer a interpolação do solo de vida, ela se mostrou muito eficiente para a gente ter uma análise qualitativa
da pessoa que a gente obteve. E, além disso, a análise quantitativa também não deixa de ser importante, ela é fundamental, para a gente também conseguir observar as localidades de forma isolada e saber qual que é a representatividade de cada região no contexto geral. Essas são as referências que foram utilizadas e muito obrigada. Alguma questão? Alguma pergunta? Eu só me perguntei, eu não sei. Como que você mediu? Porque você falou que fez uma varredura, mas você não disse como. Que distância, quanto tempo você ficou em cada lugar. Isso é bastante importante e também esses locais, falou, pode ser de solo, mas às vezes você estava perto de locais que tinham radioisótopos, por exemplo, de medicina nuclear, tudo isso você tem que avaliar. Eu fiz um trabalho na Universidade Federal de Sergipe que a gente achou césio. Aí a gente descobriu, por exemplo, que na grama usavam como que faz para crescer esse fertilizante que vinha da Ucrânia. Nossa. Onde tinha contaminação, entendeu? A gente foi descobrir isso. Às vezes a alimentação para animais também foi coisa que vem da União Soviética, das coisas. E aí, tudo isso você tem que levar em conta para saber realmente por que você tem aqueles pontos. Então, dá mais detalhes, né, de como você coloca as amostras e esses locais específicos mais quentes. Por que será que eles são quentes mesmo? Inclusive, o objetivo desse trabalho é realmente fazer esse mapeamento e a ideia para trabalhos futuros é investigar cada um desses hotspots. Mas como a gente já tem trabalhos anteriores do mesmo laboratório que indicam que alguns desses hotspots já foram comprovados que é por conta da geologia, foi o que a gente aprofundou nesse trabalho. Então, o objetivo dele mais é mapear onde estão os hotspots para a gente poder investigar cada um deles e ver qual que é o motivo daquele hotspot. Mas a gente já sabe que alguns deles é por conta de características biológicas mesmo. Mas como você mapeou? Que você parou num local, ficou um tempo, como é que você escolheu esses locais? Ou você foi passando e pegando assim ao longo do caminho? A varredura foi feita com o equipamento RS-230. Não foi eu que fiz. Esses dados são do laboratório que já existiam. Então, é uma varredura rápida mesmo. Foi num carro e vai indo. Uma espécie disso. Só complementar, a gente fez o RS-230 altura do metro do chão, né? 20 anos. Alguns pontos realmente foram contar, mas poucos. E a Isabela mostrou foi um mapa de circulação. Na verdade, a gente tem vários pontinhos assim, enormes pela cidade inteira. Então, foi bem E aí é interessante ser nesses quentes e analisar aquela região, o que ela tem. Eu ia perguntar por que você, quando estabeleceu aqueles pontos, não considerou, porque visualmente a gente vê bem no centro, assim. Por que não considerou o centro no comum dos hotspots a ser analisado? Quando mostra o outro aqui. Aí você mostra o seguinte, que você seleciona aqui. Por que o centrinho ali você não onde a gente consegue visualmente ver que tem mais? Sim. Fazendo uma análise qualitativa, a gente observa realmente ali no centro que tem hotspots maiores. Só que esses que estão marcados são uma análise quantitativa. Então, nesses, a gente considerou a média de todos os pontos observados. E aí é maior do que a gente. Exatamente. Tá. E esse detetor que você usou, ele consegue discriminar? Ou não? Porque você disse que é urânio, tório e potássio. Sim. Ele discrimina que você está vendo, ou não? Ele discrimina. Então, porque aí você não mostrou, né? Não, a gente só fez no geral mesmo com o CPS. A gente não discriminou por esse trabalho. Mas ele discrimina. Mas ele discrimina e o que é? Você sabe? O que é? Quer mais? É que ele encontrou mais? Aí? Não sei. Mas aí, nesse caso aqui, a gente não discriminou para esse trabalho, a gente só quis usar o geral mesmo do CPS. Não era o objetivo. Alguma questão, mais alguma pergunta? Tá bom, Isabela. Obrigada. Vou falar rapidamente, são resultados ainda preliminares, né? Nós ainda estamos analisando um trabalho que está em andamento, a N mãos, e nós fizemos medidas de radiação a bordo de uma aeronave, desde a região sudeste do Brasil até a região Antártica. Tá? Bom, como você sabe, né, a radiação cósmica tem origem galáctica, né, de fontes galácticas ou fontes solares, né?
e ela interage com o campo magnético, dependendo da energia do tipo de radiação, quando ela consegue penetrar, dependendo do tipo de energia, ela é detectiva. Né? Quando ela consegue penetrar, ela vai criar uma cascata de partículas, mostrado aqui. Né? E as nossas aeronaves, as nossas tripulações estão sujeitas a essas partículas, certo? Então, a radiação cósmica primária em si causa interações com as moléculas da atmosfera e gera aqui nêutrons, íons, cáons, elétrons, cascata eletromagnética, com radiações de energia bastante altas, né? Que podem chegar, em alguns casos, até a GeV. Então, o nível de radiação do solo é mais baixo e ele vai aumentando conforme a altitude. Bom, nós temos uma peculiaridade da nossa região, que é a anomalia magnética do Atlântico Sul, uma região onde o campo magnético se aproxima da crosta terrestre. Né? Isso muda um pouco a interação das partículas. Não se espera efeitos a nível de voo de aeronave da anomalia. Tá? Mas é uma questão que ainda a gente tem um pouco de dificuldade de avaliar, porque são poucas as medidas nessa região. Né? Existem muitas medidas na América do Norte, na Europa, mas aqui na América do Sul são muito poucas as medidas. Mas para fins de referência, né, eu tenho uma ideia, né, uma viagem daqui para a Europa representa, em termos de dose, mais ou menos o equivalente a um raio-x de tórax, em termos de dose efetiva no organismo humano. Né? Então, a missão chamada Missão Perigeu, né, é uma missão que ocorreu saindo do Rio de Janeiro, com uma aeronave da Força Aérea, a C-390, e ela fez várias etapas até lançar carga na Antártida e depois voltou. Nós fomos monitorando durante todas as etapas da missão. Né? A missão saiu daqui de Galeão, parou em Pelotas, de Pelotas foi para Punta Arenas saiu, terceiro voo para a Antártida, não pousou, a aeronave desceu, fez lançamento de carga para o pessoal que estava na base antártica brasileira, e depois retornou para Punta Arenas, retornou para Pelotas, Rio de Janeiro novamente. E cada etapa foi num dia diferente de missão. Bom, nós colocamos uma quantidade bastante razoável de equipamentos, do que a gente tem disponível para colocar. Então, nós estamos trabalhando com uma sonda de nêutrons de alta energia, né, com eletrônica associada. Ô, Federico, Rapidinho também saiu. Também saiu. Eu pausei aqui seu tempo, tá? Tá bom. Uhum. Será se vai assim? Pois deixa eu jogar a tela inteira. Desculpa, tá? Ele tá verificando. Vê se vai agora. Sim. Só que tá aparecendo coisa, né? Tira os três aqui. Como é? Pronto. Desculpa. Pode continuar. Então, nós colocamos uma sonda de nêutrons de alta energia, uma câmera de ionização, contador proporcional, 4 contadores cintiladores nêutron-gama, mais de distribuição a bordo da aeronave, né? dois monitores de silício, estado sólido, que são espectrômetros de energia depositada, que tem GPS embutido, para a gente rastrear a missão ao tempo integral, né? Um espectrômetro gama, durante plantâneos, e algumas amostras de dosímetro de ângulo certo, que está iniciando uma colaboração com a professora Suzana nesse sentido. Uma amostra de cultura de display, que é Collier, é um outro aluno que está trabalhando nisso, e dosímetros termoluminescentes, TLB 600 e 700, que foram colocados num fantomo antropomórfico, nos órgãos radiosensíveis, né, que compõem a dose efetiva, né, e o IRD, o Dr. Denison, ali, colaborou também com dosímetros de albedo sobre o fantoma.
Os equipamentos ativos, né, eles foram previamente testados com relação à questão de emissão eletromagnética, porque existe um protocolo para você colocar equipamentos em aeronaves, né, e a calibração deles foi feita ou calibrando em relação ao IRD ou, em alguns casos, em relação ao CERN, que é o único lugar que reproduz o campo de radiação em nível de voo, e é internacionalmente utilizado como um padrão para calibração para esse tipo de medida devido à complexidade e energia dos campos envolvidos. Aqui algumas imagens da instalação na aeronave. Então aqui está o transformador antropomórfico, a câmara de ionização que está ligando. Aqui tem alguns equipamentos, biodosímetros e algumas coisas estão aqui dentro. Aqui tem também um detetor de nêutrons. Alguns detetores foram espalhados em pontos representativos da aeronave, para a gente tentar fazer uma avaliação do ambiente da aeronave. Aqui tem outra imagem, que dá para ver os dosímetros de albedo sobre o fantoma, que é um fantômorfo funcionando, feminino, tá? E tem uns dosímetros fixados em pontos estratégicos da aeronave, né? Tem dosímetros passivos, dosímetros ativos, e tem outros, os outros dois estão mais para frente aqui. Algumas amostras foram colocadas dentro do fantoma, outras foram colocadas fora do fantoma também. Bem, ao longo desse trabalho também teve que ser monitorado o clima espacial. Então, colegas do INPE também participaram, fazendo acompanhamento constante do clima espacial. Porque se eu tiver uma avaliação do clima espacial, ela vai me gerar uma variação na resposta, e aí eu fico sem parâmetro para saber qual é a origem dessa variação. Então, nós tivemos uma magnetosfera em um período bastante calmo, escapamos de um evento de partículas solares por poucas horas, né, no primeiro voo, que foi uma pena, eu gostaria de ter. Mas, de resto, tem o seu lado bom, né? A magnetosfera estava bem calma nesses dias das missões, né? Aqui são resultados preliminares, ainda a gente está checando algumas coisas e tal. O voo 1 eu não tenho, nós tivemos um problema na aquisição de um desses componentes, então eu optei por não colocar aqui, tá? Mas aqui tem resultados do voo 2, 3, 4 e 5. 2 Pelotas Punta Arenas Antártica, Punta Arenas Pelotas Rio de Janeiro, tá? Então esse aqui a gente vê claramente a inclinação que é decorrente da rigidez magnética. Nós estamos indo em direção ao polo, está diminuindo a rigidez magnética do campo, então aumenta a taxa de dose gradativamente. Essa inclinação é visível aqui, né? Aqui é o voo que foi feito o lançamento de carga, então a aeronave decola de Punta Arenas, vai em direção ao polo, baixa o nível de voo para fazer lançamento, ficou quase uma hora fazendo lançamento de carga, depois volta novamente para Punta Arenas, né? Aqui o voo de retorno, e aqui já o voo de retorno para o Rio de Janeiro. Então está separado o componente H-10, né? Tanto do componente neutrônico, a sonda de nêutrons, e não neutrônico, tá? O que interage com a sonda de ionização convencional. Aqui é uma outra medida feita com um espectrômetro de energia depositada de silício, né? Então nós temos na curva vermelha a taxa de dose, na curva azul o fluxo, tá? Então a gente pode observar aqui, ele flutua bem mais por causa da questão de eficiência de detecção, por isso eu opto sempre por tirar a dose daquele outro equipamento, não desse, tá? Mas é uma referência interessante. O que a gente pretende analisar, ainda está em processo, é a diferença entre essa dose e a fluência, porque a tendência é que a gente vai indo para o polo e vai aumentando partículas de maior leste, né? Por causa da penetração mais, uma altitude menor das partículas. Então, a gente vai tentar observar se isso é visível nessa medida aqui. Aqui está uma comparação entre as medidas experimentais e uma simulação que nós fizemos com uma plataforma computacional que foi desenvolvida entre o IAV e o ITA, com a colaboração do CINEM e mais alguns parceiros, né, que é a plataforma REP, que ela simula o campo de radiação. Nós estamos vendo uma discrepância aqui, a plataforma está simulando mais do que a gente mediu, nós estamos investigando quais são os motivos, provavelmente está relacionado ao detalhamento das diversos patamares de voo da missão. A gente vai ter que detalhar um pouquinho mais para a plataforma conseguir reproduzir melhor o campo de radiação, tá? E aqui nós temos uma medida gama feita num momento específico,
que a aeronave estava estabilizada, a gente teria... não, perdão, me confundi. Isso aqui é um detalhamento do gama feito com uma resolução temporal bastante fina, né? Que a gente queria ver detalhes da curva de subida e da curva de descida. E aqui acontece um fenômeno bem interessante, que era esperado, né? Que é você ter uma diminuição da dose. Por quê? Porque você se afasta da emissão natural do solo, e aí você diminui a dose, mas ainda o aumento da dose de radiação cósmica ainda é pequeno, não contribui tanto. Então você tem uma diminuição para depois ocorrer a subida da radiação cósmica. Então o mesmo fenômeno se observa aqui claramente, né, na diminuição. Então com uma resolução temporal menor, a gente conseguiu ver esse efeito aqui que a gente quer comprovar depois com outros experimentos. Aqui é um espectro de gama estabilizado, né, a 9.000 metros, num dos voos. Né, então, no momento que a aeronave estava estabilizada, a gente tirou um espectro de gama naquele momento. Então, a gente observa alguns picos característicos, provavelmente são relacionados com efeitos da radiação nos componentes atmosféricos. A gente ainda está investigando quais seriam as reações que são representadas aqui. Nós tivemos um problema de calibração em energia, porque o detector ele migra o ganho com a temperatura, e as variações de temperatura dentro da aeronave foram bastante grandes por conta de abrir a porta para fazer lançamento de carga subantarctica. Então, isso atrapalhou um pouquinho a nossa medida, né? Mas lição aprendida, vamos fazer a correção aqui. Apesar de que o detetor estava protegido dentro de uma caixa, com isopor, tudo, mas ainda assim a gente precisava ter colocado mais proteção. Bom, tem também um biodosímetro, que foi objeto de trabalho de um aluno nosso, que apresentou também no evento, tá? A professora Suzana. Né? Um aluno ainda está avaliando o resultado dos dosímetros que estão dentro do fantôma, ele já simulou o fantôma fotomórfico, né? E agora ele está cruzando esses dados com os dados de leitura dos dosímetros. Né? Ainda não temos os resultados finais. Tenho que agradecer ao Programa Antártida, que apoiou isso, aos parceiros institucionais, INPE, Embrace e IRB, né? A Força Aérea, o projeto ELISA-D, que é o projeto da Força Aérea que está estudando esse assunto. Muito obrigado. Espectro ali, espectro ali. A gente, em espectrometria gama, quando tem um background daquele 1460, é dizer potássio, né? O que parece assim mais fácil, sem ter amostras, sem ser. Então, como você comentou, é possível que esse é um problema, um ajuste de calibração de energia. Exato. Talvez seja potássio, que é o mais provável que a gente imagina. É o que a gente mede mais facilmente no ambiente. Entendeu? Senão seria global de 60, 250. Existe uma global da miséria dos picos. Do 173. Isso ou então uma mudança de calibração de energia muito forte, muito intensa, para você acabar juntando os dois picos e colocar. Eu espero que não seja. Mas eu achei interessante essa questão do seu registro, que aí, à medida que se afasta, você tem, assim, mais ou menos em que altura isso acontece? Olha, a redução, ela começa logo que você decola e se não me engano, ela reduz até uns 200 metros, mais ou menos. Tal. Eu posso puxar esse detalhe na planilha lá depois, tá? Mas de cabeça, assim, até uns 200 metros, 400 metros, você ainda percebe uma redução. Depois já nessa curva ascendente típica da radiação cósmica. A gente está querendo refazer essas medidas com drone, para poder detalhar melhor isso. Só eu queria fazer uma pergunta. Você usou diferentes tipos de dosímetros, né, com diferentes sondas. E, assim, alguns a gente consegue perceber que está no fantôma, você vai medir a dose. Outros estão no ar. Como é que você vai tratar esses dados dosímetro ativo, passivo? Tem várias câmaras de ondulação.
Como é que esses dados serão tratados para você chegar no resultado? Então, os do Fantoma, né, a gente está tentando buscar grandezas mais relacionadas ao HP, alguma coisa assim, né? No caso dos dosimetros internos, dose no órgão, a gente vai relacionar com dose no órgão. E a ideia é ver a distribuição. A grande questão que a gente quer observar é que admite-se por hipótese que você está no campo isotrópico. Só que, na realidade, nas nossas simulações, de uma outra forma, a gente vê que não é exatamente isotrópico. Então, a gente quer ver qual é a influência disso na distribuição de dose ao longo dos órgãos radiosensíveis. Alguns outros dosímetros estão calibrados em H estrela, que é a grandeza padrão para medidas a bordo da aeronave, né? Em H estrela padrão. E aí, tem casos específicos que eu nem estou tão preocupado, por exemplo, daqueles detectores radiais pequenininhos. Aí, meu objetivo é avaliar, verificar variações. Então, não estou tão preocupado com o valor especificamente da medida, mas sim com a diferença exatamente entre um ponto e outro. Você vai ter vários fatores diferentes, várias informações diferentes, e cada um vai tratar um assunto diferente. Exatamente. E tem sondas que estão adequadas para você pegar altas energias, e tem sondas que eu sei que ela não responde bem. E para esse tipo de medida, eu digo que qualquer dosímetro que você colocar, se ligar a bordo da aeronave, você vai ver a variação. Mas nem todos vão te dar o valor certo, porque ele tem que ter resposta para essa energia, porque a grande maioria não tem. Então, tem essa questão. Você já comparou com voos na Europa? Se é muito maior a dose ali na Antártica mesmo, realmente há um aumento grande em relação Olha, essa anomalia aqui faz diferença? Não. Em altitude de voo, a gente não tem observado diferença significativa da anomalia em altitude de voo de aeronaves. Existem algumas relatos, hipóteses de diferenças em altitude superior. E a gente quer investigar por questões de outros tipos de aeronaves, supersônicas e hipersônicas, que vão voar acima desse nível. Mas em altitude de voo comercial, não é esperado, cara. O ponto que eu particularmente tenho ainda uma curiosidade científica bastante grande é com relação às perturbações solares magnetosféricas. Nós não temos medidas a bordo de aeronaves confiáveis em momento de perturbação solar magnetosférica na anomalia magnética da Bruna do Sul. Então esse é um ponto que para mim ainda está em aberto. Mas aí seria com sorte. A aviação com carga que sairia, mas ali você tem uma dose maior de nêutrons, né? Que não seria tão perturbante. Então, mas eles são produzidos pelos próprios na atmosfera. Então, eles são consequência das carregadas. Eles são produzidos na atmosfera e é aquele que entra que chega no voo, né? Mas não dá muita diferença se você tiver menos penetração de prótons, ou maior, contra alguma alteração geomagnética, você vai ter maior ou menor produção de nêutrons embaixo. Eles vão penetrar mais no próton. Tanto que a gente vê aquele aumento na direção polar justamente porque o próton consegue penetrar mais fundo naquela região. Tem alguma pergunta de gente de quem está assistindo? Não, né? Então, pode. Obrigada. Parabéns pela sua pergunta.